Quarto episódio do nosso JNBcast. Se você não é inscrito ainda, se inscreve lá, faz sua curtida lá. E hoje vai ser muito top, porque a gente está com a doutora Rafaela Bione e o doutor Diego Santos, desculpe. Vamos falar sobre a questão civil, a questão do direito civil, as linkagens que o empreendedor precisa fazer para ter melhor assertividade, melhor resultado no seu empreender. E hoje vai ser muito top. É isso aí, Diego. É isso aí, Joaquim. A gente hoje está com a doutora Rafaela aqui, especialista em direito imobiliário. E a gente que faz esse podcast em especial voltado para o público empresarial, claro que serve também para advogados que querem atuar e até para o público em geral que tem a curiosidade acerca de temas jurídicos importantes. E o direito imobiliário é um direito muito relevante para o público empresarial, porque no desempenho da atividade empresarial é comum que os empresários construam patrimônio. E na construção do patrimônio surgem os desafios do direito imobiliário, que a gente sabe que são vários. O Brasil ainda padece de um vício de não formalizar as compras dos bens, de regularizar os imóveis. E normalmente o empresário busca um advogado quando a bomba estoura. E aí, às vezes, tem como se resolver, e às vezes não, mas eu acredito que o ideal, a doutora Rafaela certamente vai falar sobre isso, é procurar sempre uma assessoria jurídica antes de fazer qualquer aquisição, qualquer venda, enfim, qualquer negociação em relação aos seus imóveis, não é isso, doutora? Com certeza. Primeiramente, boa tarde, né? Inaugurando o JNBcast aqui, junto com essas duas grandes referências do direito, né? Dr. Joaquim, Dr. Diego Santos. E estar aqui é uma honra para mim, e ainda mais falando de um tema que eu adoro, né? Poder conversar, e acho que o podcast é uma ferramenta maravilhosa. Eu, particularmente, sou usuária assídua dessa ferramenta. Acho que facilita muito. Às vezes a gente tá ali fazendo alguma outra coisa, tá ouvindo podcast. É uma chance da gente sempre aprender, trocar ideias, né? E fazer, como o Dr. Joaquim falou, várias linkagens aqui. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o direito civil de uma maneira geral e o direito imobiliário, que não corre muito do direito também notarial e registral, né? Que traz todo o aspecto e as oportunidades de uma advocacia extrajudicial e como a advocacia extrajudicial pode aí ser uma viabilizadora de soluções para os empresários, como o Dr. Diego falou, né? A grande maioria investe em patrimônio. A gente sabe que, embora a gente tenha aí a XP se lançando no mercado e crescendo, o investimento imobiliário ainda é um dos mais tradicionais. Isso não é à toa, é porque é rentável, tem liquidez, é uma forma segura de investir, e os empresários, por óbvio, não saem aí da linha de frente em investimentos imobiliários. É importante que, para estar dentro do mercado, a gente conheça do mercado. E aí eu gosto de pensar em duas vertentes. Se você sabe do direito imobiliário, você negocia bem, com segurança, né? Porque você vai conseguir ali verificar os elementos essenciais para aquela negociação. E dois, você compra barato, porque você também vai ter a segurança de comprar um imóvel, porventura, irregular e assumir o ônus dessa regularização. E isso aí é uma forma excelente de você investir em um valor menor, né, e agregar um valor enorme a partir da regularização. Só que, claro, isso só se faz com uma boa assessoria jurídica, né? Fora disso, a gente está dentro de um risco muito alto. Mas aí, estou bem feliz de estar aqui e vamos embora começar esse papo para ajudar aí a todos os nossos ouvintes. Eu acho, só interrompendo, Joaquim, eu acho essa perspectiva muito interessante, que é a perspectiva econômica do negócio. Sim. Acho que isso é o principal, principalmente para o público empresarial, que precisa ver na prática como financeiramente, economicamente, uma assessoria jurídica na parte imobiliária pode fazer com que ele tenha uma performance melhor nos seus negócios. E aí você tocou num ponto interessante, que é ter a assessoria jurídica imobiliária como um diferencial competitivo, porque você pode comprar um imóvel eventualmente que está irregular, então é uma compra que muitas vezes é um desafio, e se você não tem um conhecimento ou alguém para lhe emprestar esse conhecimento, lhe dar esse suporte, você não consegue avançar. Sei lá, casos muito comuns, tem um imóvel que é muito interessante, eu vejo que ele tem um potencial comercial grande, tá num preço também que eu acho que dá pra gente
finalizar e ganhar dinheiro com ele. Mas tem um processo de inventário no meio. Então, eita, isso está em inventário. A gente fala, esse negócio está em inventário, tem futuro não. É muitas vezes com assessoria jurídica você consegue comprar aquilo de uma maneira segura, resolver de maneira célere, vai conseguir alcançar essa oportunidade e ganhar dinheiro lá na frente. Então é muito interessante a gente ver essa perspectiva que a doutora Rafaela colocou, Joaquim, da assessoria jurídica imobiliária como um alavancador do seu negócio, como a ferramenta capaz de você conseguir fazer efetivamente bons negócios. E não se correr qualquer tipo de risco e depois vem a bomba lá na frente e você querer resolver, pode ser tarde demais. E juntando essas colocações de vocês dois, eu me lembrava de Walt Disney, que ele dizia que gostava dos mercados difíceis, porque não tem concorrência. Aí, de fato, né? Quando você, um imóvel, por exemplo, que tem inventário, que eventualmente a grande maioria das pessoas não querem entrar, não tem concorrência, né? Se você tem informações de qualidade que lhe geram a confiança, você pode entrar, não vai ter concorrência. Você, num mercado que não tem concorrência, se você está bem nele, você está correndo, como o doutor Diego gosta de dizer, empurrando bem ladeira. É fácil, né? Então, isso é extremamente importante. Essa outra colocação que vocês dois fizeram, de que do investimento, né? Porque o pessoal de finanças fala em 3 coisas para o enriquecimento. Fala 4 coisas, aliás. Fala na conquista, no ganhar, fala no gastar, fala no poupar e fala no investir. Na verdade, se você faz entrar muito dinheiro e você gasta menos do que entra, gerou capacidade de poupar e, consequentemente, capacidade de investimento. Mas não para só aí. Porque se você faz um investimento ruim, você pode até botar por terra toda a poupança que você teve que gerar, né? Então é importante que você gere investimento com a segurança mínima. E aí, novamente, vem um profissional competente de assessoria jurídica, né? Sim, sim. Então, isso vale a pena fazer isso aí. Um ponto, doutor, que eu acho que aprendi bastante aqui, na experiência aqui no JNB, é o seguinte, é a gente entender do mercado. Sim. Porque não basta a gente, enquanto advogado, né, utilizar as ferramentas jurídicas que nós temos. Nós precisamos também entender do mercado imobiliário, para que a gente possa auxiliar o nosso cliente, aquela pessoa que nos procura. Porque imagine, eu acho engraçado o doutor Diego me falando que o pessoal tem um certo pavor de inventário, né? E geralmente quando as pessoas chegam aqui no escritório falam assim, olha, doutora, é problema, viu? É de herdeiro. O pessoal já vem dizendo assim. Fala em inventário, né? É de herdeiro. Olha, é uma confusão tamanha. E às vezes nem é. Sim. Às vezes quando você vai olhar assim, é uma coisa relativamente fácil de ser resolvida, e né? muitas vezes, eventualmente, não era tão fácil. Mas você pega um profissional habilidoso, sim, claro, torna fácil. Claro. Sempre quando a gente tem aquela prática, né? E eu acho que o direito imobiliário é curioso, porque embora a gente tenha aquela especialidade técnica, a prática é incrível. Você aprende a criar soluções, né? De uma maneira... Fazer linkagens, né? Então, a técnica ela é importante, mas essa visão de empreendedor que a gente cria aqui dentro do nosso escritório e a gente trazer isso para a advocacia, eu acho que isso é um grande diferencial e ajuda demais, porque talvez, um exemplo, a gente vê um imóvel que está ali 3 hectares, né, precisa ser regularizado, tá a preço de banana, como a gente chama, é de herdeiro, mas os herdeiros estão todos querendo fazer aquela venda, precisam daquele valor. Se você fosse comprar regularizado, o valor seria altíssimo. Você, com um bom profissional, você vai ali, faz aquela compra, regulariza, de repente transforma numa forma, como o senhor falou aí, uma das formas de poupar, ou de investir, ou de criar uma renda passiva ali, com imóvel regularizado. Então, acho que nesse ponto, o direito imobiliário ele tem tudo a ver com o empreendimento, né? Não só pelo aspecto de que às vezes a gente tem empreendedores que o próprio local onde funciona, o local físico, né, que funciona o negócio, não é regularizado. A gente vê muito isso, principalmente no interior aqui, né, de Pernambuco. Então, isso é um ponto que tira um pouco esse empreendedor da competitividade. Por quê? Imagine que hoje eu tenho um imóvel regularizado, onde é a minha loja física, e eu posso, inclusive, fomentar o meu negócio através desse imóvel. Dando garantia, Dando em garantia em banco.
em bancos, né? E sem isso a gente não consegue, então você fica com aquele imóvel ali parado, muitas vezes funcionando de forma irregular, porque também perpassa pela questão de licença de funcionamento, Sim. né? Então, tudo isso, o direito imobiliário está intimamente ligado ao empresário, seja nesse viés, né, da própria regularização da empresa, do local físico, quanto também no viés de investimento, que a gente tem aí os empresários como os principais investidores do mercado imobiliário no país. E ainda vou dizer, não investem mais porque ainda há uma resistência em dar a mão a um profissional que possa alavancar esse negócio, que possa dar essa segurança. As pessoas ainda têm muito receio, né, em fazer uma transação imobiliária. E com um profissional que tem a técnica, que tem a prática, essa pessoa vai conseguir te dar essa confiança para que você saia, como o doutor Diego falou, na frente dos demais, né? É uma vantagem competitiva enorme. Imagine que você é uma construtora, você está comprando terrenos a 100 mil reais e de repente você tem a oportunidade de comprar terrenos a 20 mil, né, com segurança de uma assessoria jurídica que vai te trazer a regularidade daqueles terrenos. Por quanto você não vai vender uma casa, Sim. né? Enquanto todo o resto do mercado está comprando a 100 mil os terrenos por medo, né, de adquirir terrenos que não têm documento. Então, eu acho bem interessante nesses dois pontos, o direito imobiliário, seja para a gente dar aquela confiança, dizer, olha, vamos fazer aqui uma due diligence, vamos ver se está tudo ok para você fazer essa compra, ok, muito legal. Como também para dizer assim, ó, Joaquim, isso aqui tá meio encrencado, mas a gente resolve, pode comprar. Então, nessas duas vertentes, a gente tem uma excelente forma de viabilizar dinheiro. Eu vi uma expressão imobiliária, uns 10 anos atrás, quando a gente começou a intensificar mais essa parte imobiliária, que o cidadão dizia o seguinte: não espere o preço baixar de imóvel para comprar. Compre e espere. A ideia era essa, porque sempre se valoriza, né? A gente vê investimentos, há vários investimentos bons, mas o fato é que os imóveis, com o passar do tempo, são sempre o que mais se valorizam, né? Então vai juntando aquilo, vai compondo uma valorização. Então, imóvel é seguro, não dá para roubar um imóvel, né? As crises não levam, né? Não há deteriorização, né, em larga escala de um imóvel, né? Não é como alimentos, por exemplo, se você investir em alimentos. Tem que vender, vai ter que vender com um prazo. Imóvel pode ficar lá por décadas, eventualmente, que não é o caso. A ideia é que ele circule, ele contribua com o giro da economia, mas o fato é que ele tem essa segurança. E por conta disso, né, é tão valorizado, né? Então, tantas pessoas querem investir nessa questão de segurança do imóvel. É tão seguro até que muitos deixam até irregular, mas sabem que é seguro, né? A ideia é potencializar isso. Sim. Transformar isso numa coisa que faça a roda girar mais forte e a coisa andar melhor, né? Assim, É isso aí. Eu vejo uma coisa curiosa nessa questão imobiliária, que quando você adquire o imóvel, existe essa ideia de que eu comprei, eu paguei, é meu. Então, muitas vezes o empresário fica com isso na cabeça. Não, eu comprei essa terra, eu comprei esse prédio, eu comprei esse terreno, eu paguei, é meu. Às vezes ainda tem um recibo, às vezes tem um contrato particular lá de gaveta, que ele foi lá no cartório, acha que reconheceu a firma de quem assinou e pronto, ali tá tudo resolvido. E na verdade não é assim. Isso tem que ficar muito claro para o empresário. O imóvel é seu quando tiver registrado no cartório de registro de imóvel em seu nome. Aí é seu. Antes disso, não. Porque o que acontece muitas vezes? O imóvel fica lá no nome ainda do comprador. Às vezes nem é no nome desse comprador, às vezes é no nome de quem esse comprador já comprou antes. Então tá lá no nome daquela pessoa. Você não sabe qual é a situação daquela pessoa. Se ela tem dívidas tributárias, se ela tem dívidas trabalhistas, o que acontece? Se essa pessoa que tá lá no nome no registro, o bem tá em seu nome, lá no registro de imóveis, e ele tem uma execução fiscal contra si, ele tem uma execução trabalhista contra si, uma dívida civil qualquer, bancária, por exemplo, que é algo muito comum, você pode ter aqui uma penhora naquele bem. E aí aquele bem vai ser penhorado, pode ser levado até mesmo a leilão e você vai perder. Então é importante demais, antes de fazer essa aquisição, ter os cuidados para que, ainda que você não queira fazer o registro, porque a gente sabe que um registro hoje custa caro, então muitas vezes o empresário resiste a registrar, porque vai ter um custo maior, mas existem outras alternativas mais baratas que vai lhe dar uma segurança. Por isso que é necessário ter um apoio jurídico
e aqui eu já estou falando por outro viés, nem é da oportunidade de se ganhar dinheiro. É mesmo para você não perder o bem. É verdade. Porque às vezes você compra bem, quantas causas a gente já viu? Bem de 500 mil, 1 milhão, chega com a penhora e vai se discutir. Às vezes dá para ganhar, quando é possível. Às vezes não dá e você vai perder. Perder aquele bem que você comprou, pagou, mas por que não fez a partir de uma assessoria jurídica oportuna, no momento adequado, você vai perder aquilo. Então é muito importante que o empresário tenha isso em mente. Não é só comprei, paguei, tem um recibo, contrato e é meu. Não. É preciso realmente ter uma assessoria para ver qual é o melhor modelo para ele de ofertar segurança àquela relação jurídica, aquele negócio que ele está fazendo. Sim, perfeito, Diego, perfeito. E exatamente isso. Geralmente as pessoas chegam para mim e dizem assim, mas doutora, eu paguei. Rapaz, vamos lá, ele vai dizer a senhora que eu paguei, eu tenho aqui um contrato, aí me mostra um contrato de fato particular, mas que tem algum reconhecimento de firma e se sente validado, né? Não, mas eu vou levar isso aqui, o juiz vai ver que eu comprei. E não funciona dessa forma, né? Para a lei, como o doutor Diego pontuou, é dono quem registra, né? Quem está constando no registro do imóvel é quem de fato é o dono. Inclusive eu costumo muito usar a seguinte expressão, não foi sorte, foi registro, né? Tem gente que diz assim, não, porque ainda bem que depois apareceu uma penhora no nome de fulano, mas eu já tinha registrado. Não é sorte, né? É um registro. E o registro, ele vai impedir que isso porventura aconteça. E a gente sabe na vivência aqui do escritório, isso é muito normal. Às vezes as pessoas compram achando que nunca vai acontecer. Tem gente que compra sem nem ver a certidão do imóvel, como o doutor Diego falou, que ainda está no nome da pessoa que vendeu ao comprador. E depois se surpreende, né? Não raro a gente tem essas situações. E aí a gente poder dar essa assessoria, e que nem sempre é para o registro. Como o doutor Diego disse, quando a gente faz uma assessoria, a gente tem que considerar várias vertentes, inclusive se é viável para aquela pessoa fazer aquele registro naquele momento, pela questão do custo financeiro. Às vezes o interesse é vender em um ano, o imóvel já não está regular, então vamos fazer o seguinte, vamos se blindar aqui de algum problema que possa dar lá na frente, mas vamos deixar para regularizar no nome de quem você for vender daqui a um ano. É possível fazer isso? Para não. Isso. Então aqui a gente faz todo esse estudo, né? Também do custo, que a gente sabe que tem, que existe esse custo e que ele vai se tornar caro se ele não for estrategicamente alinhado, né? Quando a gente estrategicamente alinha esse custo no momento oportuno e para a finalidade oportuna, a gente traz só benefício para o cliente, sem dúvida. Uma coisa importante, Diego, Rafael, é o seguinte, e você que está nos ouvindo, é que muitas vezes a gente não sabe como é que as coisas funcionam e aí tenta forçar que elas funcionem do jeito que a gente acha que deveria ser. E não é assim, não é assim. Eventualmente, veja, você comprou realmente alguma coisa, tem até um contrato de compra e venda, mas está lá no nome de uma terceira pessoa, essa pessoa tem uma dívida trabalhista, o juiz penhora, vai vender em leilão aquele imóvel, olha, muito difícil você reverter isso, muito difícil. Porque para o juiz vai haver dois interesses ali. Um de um empreendedor que comprou um imóvel e eventualmente ele esteja até certo. O juiz até acha que o cara está certo, realmente, ó, parece que ele comprou mesmo, parece que ele pagou, mas aqui a gente tem um trabalhador que trabalhou 15, 20 anos numa propriedade lá. Ele me mostrou aqui que não tinha hora extra paga, não tinha férias paga, não recebia 13º, o salário dele era menor, havia uma diferença salarial de anos e deu 100 mil reais. Olha, não tenha dúvida que o juiz não vai desconsiderar essa relação trabalhista para regularizar esse imóvel. Não vai. Ele vai levar para leilão, vai vender e vai pagar aquela verba que sair, ele vai pagar o trabalhador. Mas, doutor, eu paguei realmente, tudo bem, mas não fez da forma certa. Isso, exatamente. E o juiz está na mão dele com a situação da relação do trabalho também que não foi certa. Então, assim, são milhares de empreendimentos, milhares de imóveis, milhões de relações de trabalho que o juiz não vai ter, ele nem pode dizer assim, não, é o seguinte, realmente, eu cheguei à conclusão que realmente esse dinheiro foi pago. Então, eu vou regularizar a situação dessa pessoa. Não vai. Então, o juiz é um escravo da lei. A lei diz que só é dono quem está registrado. O juiz não tem como fazer de outra forma. Sim. Seria o caos. Sim. Se a gente deixasse para os juízes decidir isso do jeito que eles quisessem. E o juiz tem que seguir a lei. E a lei diz que
só é proprietário quem tem o imóvel registrado no seu nome. Então, pessoal, é extremamente importante, sim, se valer de uma assessoria jurídica de qualidade, que, como pontuou a doutora Rafaela bem, às vezes realmente talvez não seja bem estratégico a gente passar um imóvel, escritura, registro. Talvez seja interessante, muitas vezes, estar perto do prazo de constituir um uso capião, Sim. que não vai pagar imposto. Olha, um imposto de 200 mil, se for pagar, muitas vezes, eu te lembro de um caso, que foi um caso até meu, que eu comprei um imóvel a uma senhora, que o marido dela era falecido. Olha, veja, teria que abrir o inventário dele, passando para ela pagando imposto da parte dele, depois dela passando para mim, eram 2 impostos. Aliás, 3. 2, né? Do marido dela para ela e dela para mim. 2. Aí, deixa correr o prazo para uso capião, tem segurança, né? Arrisca um pouco, porque o imóvel ainda está no nome dela. Se ela tiver alguma dívida lá, vem para cima do imóvel. Né? Arriscou, cumpriu o prazo de uso capião, o uso capi não vai pagar imposto. Porque o uso capião é uma forma de aquisição originária. Então não há transmissão no uso capião. Então tudo isso tem que se levar em conta por um profissional. Sei lá, um imóvel de 200 mil reais, se o imposto for de causa-morte 5%, a gente está falando de 10 mil. Né? Aí tem mais outro imposto. E os capiões você não vai gastar isso. Então, compensa, assim, um bom profissional por trás disso aí, para regularizar, lidar. Inclusive, ganha em termos de dinheiro, ganha em termos de segurança, que não tem preocupação, e pega o tempo que se gastaria com isso. E aí vai se investir no que se sabe fazer, que é empreender. Então é fundamental, sim, uma assessoria jurídica de qualidade, como a doutora Rafaela, que é especialista nisso aí. Perfeito, doutor. E a gente entrando aqui um pouquinho nesse já assunto de uso capião, né, que hoje pode ser feito pela via extrajudicial, o que foi um avanço enorme, né, porque a partir do momento que você especializa, né, você tira da mão de um juiz de uma vara civil que recebe várias demandas, né, de todo tipo de ordem, e você dá a um tabelião, a um registrador, né, o poder de decidir sobre um uso capião, você traz a especialidade, o critério da especialidade. Então, vai trazer junto com isso a celeridade, né, porque hoje os cartórios, eles têm mais condições de trazer uma celeridade do que uma vara, né, a gente sabe que a justiça está abarrotada de processos e o uso capião não é um processo prioritário, não envolve menor, não envolve idoso, então, isso tem facilitado muito o cenário de regularização. E um ponto que é interessante é que, até no mês passado, me procurou uma pessoa que trouxe a seguinte questão. Olha, estou aqui com o meu corretor, né? Ela já veio através de indicação de um corretor. E eu quero vender esse imóvel, que era da minha avó. Mas aí eu quero colocar no meu nome, para poder vender esse imóvel a essa pessoa, para que compre tudo regularizado. Aí veja, se a gente fosse abrir um inventário da avó para a mãe, para ela, para poder colocar no nome dela, para que ela pudesse vender esse terceiro, talvez nem compensaria para esse terceiro essa compra. Porque já seria tanto ônus, entende? Tempo, né? Tempo, e ali muito facilmente a gente hoje já deu entrada na uso capião em nome do comprador, porque é possível somar a posse, né? Que é uma coisa ainda pouco utilizada, e aí aos profissionais, né, que estão nos ouvindo, é possível somar a posse na uso capião. Então tem gente até que diz assim, não, eu compro e espero. Nem sempre é preciso esperar. Se a gente tem provas de posse suficientes, né, a gente pode fazer a compra hoje e imediatamente já entrar com a uso capião, desde que a gente prove, né, essa aquisição da posse. Show de bola. Eu vejo que o pessoal, na verdade, procura muito um advogado ou quando quer vender o bem. É verdade. Percebe isso? Ele quer vender o bem por alguma razão, aí complica, porque o imóvel que não está regularizado, primeiro, é difícil encontrar alguém que tenha coragem de comprar. Verdade. Segundo, o valor de um imóvel um valor de um imóvel irregular, ele é desvalorizado. Exato. Ele é bem desvalorizado. Um terreno que valeria 100 mil se ele tivesse devidamente regularizado, sei lá, vai valer metade. Exato. Às vezes até menos. Até menos. Então, você já percebe aí a vantagem financeira em se promover a regularização até para a valorização do bem. Sim. Segundo, o empresário precisa, na dinâmica do seu negócio, de capital. E, muitas vezes, como você colocou, Rafaela, até o próprio imóvel, o estabelecimento onde está a sua empresa não está regular.
Então, quer levantar um dinheiro, o banco normalmente para dar uma taxa interessante, pede garantia. E aí não consegue se dar esse bem em garantia porque ele não está regularizado. Então, o dinheiro fica, o negócio fica parado, fica em stop, porque simplesmente o imóvel não estava regularizado para levantar o capital necessário para expandir o negócio, por exemplo. Sim. Então veja o déficit que isso leva. Então, é uma estratégia muito interessante do ponto de vista comercial mesmo, tentar buscar saídas para regularização dos imóveis. Isso faz, além da segurança, e você poder dormir à noite tranquilo, sabendo que seu imóvel amanhã continuará sendo seu. Verdade. Ele tem todo esse viés aí econômico de dar tranquilidade para você cuidar na sua vida sem estar se preocupando em relação a penhora, Qualquer novidade, né? Todo dia pode aparecer uma novidade. A partir do momento que você não registra, né? Todo dia pode aparecer uma novidade. E ainda, vou pontuar aqui uma questão, de que mesmo no momento da compra e que você vai proceder ao registro, né? Que a olho nu, né? Parece que tá tudo ok. Ainda assim, é essencial uma presença de um profissional. Por quê? Porque muitas vezes o que a olho nu a gente não vê, um profissional, ele vê bem mais adiante, né? E aí, um profissional, por exemplo, do direito imobiliário, que vai participar de uma transação e que não faz a busca das certidões, né, dessa pessoa que está vendendo, para ver se não existe nenhum processo já em curso, se não houve a citação dele em algum processo de execução, né? Ele vai estar sendo indisplicente, né? Com o cliente. Então, ainda assim, quando a gente pensa que tá tudo certo, ainda assim, procure um profissional, porque ele vai ver muito mais adiante, vai poder te orientar e te dar efetivamente uma segurança. Um outro ponto que eu queria comentar, que eu me lembrei quando o Diego falou aqui dos contratos particulares, é o seguinte, muita gente faz a escritura, não é raro isso, lá em notas, né, no tabelionato de notas, e não leva para registro. Isso é um erro muito comum de acontecer, até porque as pessoas, quando pegam, né, o papel timbradinho do cartório, né, já sentem como seu, ó, já tenho escritura. E às vezes a pessoa chega, tenho escritura, eu vou fazer uma compra e venda, e quando eu vou puxar a certidão, olha, o imóvel está no nome de outra pessoa, mas como assim eu tô aqui com... Não fez o registro. Então é importante que o pessoal que está nos ouvindo tenha isso bem alerta na cabeça, né? Escritura é um ato, registro é outro. Não basta ir lá em notas, tem que levar a registro, né? No cartório de registro de imóveis, onde se localiza esse imóvel. Ela tá falando que eu vivenciei, inclusive. Antigamente, eu participei de umas relações de escrituração de imóveis. E aí, sabe o que acontecia? Aí você fechava num cartório de notas, que não é o que não registra, né? Porque toda cidade tem que ter pelo menos um cartório para registrar. Isso. Mas aí, a dependendo do tamanho da cidade, eles têm vários cartórios, né? E aí, os cartórios que não registram não podem registrar. Consequentemente, eles têm que entregar a escritura do imóvel à pessoa, o cliente, e ele vai pegar aquela escritura, vai para o cartório de registro de imóvel e registrar. A última vez que eu fui fazer isso, fui no cartório de notas. E aí foi que a tabelinha me falou. Já tem uma parceria com o cartório de registro de imóveis. Ela não deixa a pessoa sair para ir para o cartório de registro de imóveis. Ela já envia ela mesma envia para lá e registra, volta para lá. Quem cobra é ela. Justamente para, sei lá, manter evitar, o cliente, tal, né? Eu achei isso muito legal, né? Sim. Porque tira esse hipotético problema que pode aparecer, né? Sim. De alguém escriturar, mas não registrar. Sim. E não é raro, viu? E não é raro. Não é raro. Sabe o que acontece? Às vezes, por falha mesmo, já aconteceu, já vivenciei isso. Há uma outra escritura do mesmo imóvel. Sim. E essa segunda pessoa que teve a outra escritura vai no cartório de registro e registra. Pronto, esse imóvel é dela. Exato. Mesmo que a outra escritura tenha a data anterior, Uhum. mas não foi registrada, é dela. Então a gente já vivenciou isso aqui, é importante que se faça o registro, se tem atenção para isso. Isso tudo, pessoal, inclusive com um profissional, né? Porque muitas vezes uma pessoa que, por mais entendida que ela seja, ela não é um técnico. Existem expressões ali técnicas que uma pessoa que não tem a formação jurídica e muitas vezes a especialidade, né? Sim. Não vai entender, aí fica 1 ano, 2 anos preocupado com aquela expressão, muitas vezes uma expressão em latim.
Isso. Que os cartórios ainda colocam lá. Que danado era aquilo ali. Que ele não sabe falar latim, não entende latim. Muitos profissionais não sabemos. Imagine alguém que não tem essa obrigação. Então, a obrigação que tem é contratar um bom profissional, que aí ele tem que ter essa especialidade, né? Perfeito. E aí, seguindo isso aí. E falar que é um procedimento, a regularização é um procedimento, via de regra, burocrático. E o empresário não pode estar perdendo tempo de investir, de pensar o seu negócio, indo atrás de cartório para regularizar imóvel. É um contrassenso isso. E dá um prejuízo gigante. Porque ao invés de você focar na sua atividade, o que foca e expande, você vai focar em algo que você nem tem a capacidade técnica de resolver e ainda vai tirar seu tempo que você deveria estar investindo aí no seu lazer, no seu negócio, enfim. Então não faz sentido você, vamos dizer assim, atuar em causa própria nesse caso. Não, de forma alguma, né? A eficiência de um profissional se paga. Se você está achando caro um profissional, é porque ele não está sendo eficiente. Então, a eficiência de um profissional, ele se paga sem dúvida. E principalmente nesse ramo imobiliário, a gente precisa de um profissional eficiente, né? Para diminuir o custo, para antever riscos, para que a gente possa ter a segurança na negociação. E aí, se a gente tiver isso, doutor Diego, doutor Joaquim, a gente voa, né? Dentro do mercado imobiliário. Porque a grande maioria das pessoas não tem essa segurança, né? E às vezes ainda ficam batendo de cabeça aí, como o doutor Diego tá falando, querendo entender daquilo que não entendem, querendo dar um jeitinho, né? Bota na mão de despachante, isso ainda é um vício aqui no nosso país, uma coisa séria, né? E aí diz pra mim, mas eu já perdi dinheiro. Eu disse, olha, você perdeu dinheiro por quê, né? Porque não procurou quem deveria. E nesses casos imobiliários, o detalhe é muito importante. Eu lembro de um caso, só para ilustrar essa questão de quanto um profissional capacitado vale a pena. Porque o detalhe no direito imobiliário, ele é fundamental. Eu lembro de um caso que uma senhora tinha comprado uma casa. Essa casa, ela tinha como proprietário, como vendedor, um sócio de um supermercado. Ela comprou da pessoa física do sócio. Esse supermercado tinha uma infinidade de execuções fiscais de ICMS. O que aconteceu? A empresa tinha falido, não se encontrava mais no seu endereço. O Estado, para cobrar o ICMS, pediu o que a gente chama de desconsideração da personalidade jurídica da empresa. Ou seja, esquece a empresa e vai agora procurar os bens do sócio. Quando foi procurar os bens do sócio, nesse meio tempo, essa senhorinha já tinha comprado o imóvel e fez uma procuração. O ponto para saber se essa procuração ia valer alguma coisa ou não ia valer, e veja a importância do detalhe, era exatamente a data da citação desse sócio para responder essa ação de execução fiscal, da pessoa física do sócio. E aí, nesse caso, deu certo porque o sócio não tinha sido citado porque ele tinha mudado de endereço. O oficial foi lá e disse que ele não estava mais e não conseguiu citar. E como a procuração tinha sido feita já e ele não tinha sido citado, se conseguiu fazer o registro em nome dela, mesmo tendo uma ação na justiça. Isso foi ganho na justiça. Veja como é detalhe. Quer dizer, se tivesse havido aquela citação e aquela procuração fosse posterior, teria ido por água abaixo, teria ido por água abaixo e tinha perdido tudo. Um imóvel que na época eu acho que ela tinha comprado por 300 mil reais. Então veja o quanto é importante o detalhe. Então por isso que você falou, o despachante pode ajudar e ajuda muito nas diligências mais rotineiras do dia a dia. Sim. Mas a questão jurídica envolvida por trás de uma aquisição do imóvel para dar a segurança reside, e o perigo mora aí, nos detalhes. E os detalhes só um profissional qualificado que vai dar a assessoria oportuna para que você compre com segurança e mantenha o seu imóvel dentro do seu patrimônio. Perfeito. E aí, saindo um pouquinho da uso capião, né? Porque pra gente ser um pouquinho mais abrangente para quem tá nos ouvindo, a gente tem aí na parte de direito notarial e registral uma infinidade de possibilidades, né? Eu costumo dizer que quando a gente vai advogar no extrajudicial, a gente participa da arte de advogar, né? A gente realmente exerce uma arte que a gente pode construir as mais variadas soluções possíveis, as mais variadas formas de acordar possíveis, né? E às vezes as pessoas até se espantam. Mas a gente pode fazer esse acordo? Sim. Pode.
Se ficar bom para ambas as partes, a gente pode e vamos em cartório fazê-lo. E aí você simplifica de uma forma as negociações, inclusive empresariais, que as pessoas até estranham. É engraçado que o pessoal está tão acostumado na dificuldade, na problemática, né, que estranham a viabilização da solução de maneira prática. E isso se dá através de um bom profissional, como o doutor Diego falou. E aí a gente tem um extrajudicial cheio de possibilidades, né, para a gente fazer acordos, para a gente fazer inventários extrajudiciais, né, fazer o planejamento sucessório, que depois vale um podcast só sobre isso. O doutor Diego aí pode falar um bocado aqui também, a questão de holding, que é um tema que as pessoas perguntam muito, mas perpassa tudo isso, né, e que a gente pode fazer tudo isso sem sequer botar o pé num fórum, de uma maneira rápida, eficiente e segura, porque os cartórios, eles têm fé pública. Tem gente que diz assim para mim, quando chega para fazer um divórcio: olha, mas eu quero no juiz, viu? Achando que lá no fórum vai ter alguma grande diferença do que no cartório. E, de fato, a única diferença que tem é na celeridade, né? Mas a segurança é extremamente a mesma. Na usucapião judicial, por exemplo, voltei para usucapião, né? Você, depois que termina lá, você vai ter que levar a sentença para o registro. Não é uma coisa automática. Então, às vezes, você prolonga um procedimento que podia ser muito mais enxuto. Então, nesse ponto, acho que o extrajudicial cresce muito e acho ainda que os empresários utilizam muito pouco essa forma, né, de negociar. Quando a gente usa o extrajudicial, poxa, a nossa vida melhora muito. A gente tem a questão das notas, né, no cartório de notas, um registro para conservação dos contratos. Fui para uma reunião um dia desses em uma construtora que tinha um arquivo enorme de contratos. Uma coisa assim que ninguém... Se você chegasse lá para pedir um contrato, a mulher ia passar pelo menos 2 anos para conseguir localizar naquele arquivo. Eu disse: gente, por que vocês não registram isso lá em notas, né? Vocês vão ter um custo baixíssimo, não vão precisar estar com esse arquivo de louco. E o próprio cliente, se um dia vir a perder, né, precisar recuperar aquele contrato, vai lá no cartório e emite uma segunda via. Se precisar provar alguma coisa, você não fica naquela preocupação: pegou fogo o arquivo. Não, você tem ali no cartório, né, registrado com fé pública. E as pessoas, às vezes, você fala de registro para conservação, acham que é uma anomalia, uma coisa que desconhece. E aí você perde de utilizar uma ferramenta excelente, barata, rápida, ao seu favor, e fica aí mantendo registros, né, arquivos enormes, e que às vezes nem tem eficiência, porque imagine, você tem uma pessoa só para arquivo, só para procurar documentos se alguém vier a precisar. Então, o extrajudicial aí é um parceirão dos empresários, sem dúvida, e precisa ser cada vez mais utilizado, né, mais chamado à cena. Pois você falou em planejamento sucessório aí, Rafaela, e eu acredito que é um ponto crítico para muita gente. E passa necessariamente pela regularização dos imóveis, porque quando se fala em planejamento, às vezes as pessoas se assustam pensando: planejamento sucessório, isso é uma coisa muito complexa, ou então isso é para quem tem uma infinidade de patrimônio, quando na verdade não é o caso, isso é um mito. Porque o planejamento sucessório, em boa medida, vai ser nada mais do que você sentar e planejar qual é a melhor forma de fazer a sua sucessão. Sim. E normalmente qual é a melhor forma? Aquela que consegue atingir os seus objetivos de uma maneira menos custosa. Por isso ela é mais eficiente. Então, no final, é isso. Isso se dá de várias maneiras. Você falou da holding. A holding, de fato, é um instrumento, vamos dizer assim, societário, que pode ser utilizado, e com frequência ele é utilizado para quem tem empresa, porque tem uma série de benefícios, inclusive tributários. É uma possibilidade de um planejamento sucessório. Mas existem outros tantos, como a própria doação pode ser um instrumento de um planejamento sucessório. Enfim, uma série de instrumentos que podem ser utilizados para que você evite um problema de uma sucessão lá na frente. O empresário muitas vezes construiu uma empresa, um patrimônio grande, e quando ele falece, quantas empresas faliram porque não houve uma sucessão bem estruturada? Sim. E aí, quando você pensa nisso, e é preciso que as pessoas entendam que é preciso pensar em planejamento sucessório, porque mais cedo ou mais tarde isso vai vir à tona. Então é melhor que venha à tona com tudo planejado e organizado do que se deixa aí para o pessoal se resolver. Então, é muito, muito eficiente do ponto de vista financeiro, porque isso pode gerar economia do ponto de vista tributário.
da eficiência tributária e também do ponto de vista da própria continuidade do negócio, que vai ser sucedido ali com um contrato, um acordo entre os herdeiros e o fundador da empresa, de maneira muito clara, tendo várias salvaguardas em relação a diversos aspectos que influenciam na sucessão. Por exemplo, até estava conversando com o empresário, ele me perguntou: e se meu filho é casado? E se ele se separar? Minha filha é casada. E se ela se separar, o pessoal vai ser dono do meu negócio, vai ser dono da minha empresa, do meu patrimônio? Enfim, não é bem por aí. Existem cláusulas que podem proteger seu patrimônio. A gente até chama, dentro da holding, cláusula anti-genro e anti-nora, que são cláusulas que a gente chama de incomunicabilidade do patrimônio, exato, que isso pode ser colocado dentro ali do seu contrato e a partir dali fazer, de fato, uma proteção patrimonial dentro de um planejamento sucessório. Então, enfim, a gente sabe também que muitas vezes existem vários filhos, mas nem todos os filhos vão ter necessariamente a vocação para o negócio. Outros vão, não quero ser empresário, empreendedor, vai ser advogado, vai fazer medicina, outro vai ser atleta. Nem todos têm aquela vocação para o negócio. E o interessante para o negócio é que quando o fundador deixa de exercer ativamente ali o seu papel, o negócio continue, não pare com ele. Então, ter essa sucessão muito clara, organizada, termina ajudando até no clima familiar muito saudável para a continuidade dos negócios. Então, é importante demais pensar nesse planejamento sucessório por parte dos empresários. Não adianta protelar, porque mais cedo ou mais tarde, uma hora vai chegar, porque se uma coisa é certa é que nós vamos morrer, pelo menos até aqui. É verdade, doutor Diego. Esse é um ponto que merece um outro podcast. Sim, só para eles. Os empresários também são muito, muito recorrentes em questionamentos disso. E é um auxílio grande que a gente vai no próximo podcast, porque esse aí já está intensivo. É muito assunto, é muito assunto. Então a gente vai marcar um outro dia para a gente fazer um outro podcast. Doutora Rafaela, doutor Diego e eu, todos eles estamos convidados. E você também, para que a gente faça um outro podcast e passe o valor. Não é isso aí, Diego? É isso aí, foi ótimo estar aqui mais uma vez. Você que está nos assistindo, curta, comente, compartilhe, enfim, participe, dê seu like, seu dislike, como dizem por aí, atrapalhe, o importante é participar. Verdade, pessoal. Continue nos seguindo, tá marcado, doutor. Vamos fazer uma live, ainda tô na live, num podcast só sobre planejamento sucessório, para que todo mundo saia aí craque, já pensando para quem vai deixar o quê, porque até acrescentando mais um benefício, o emocional, né? O doutor Diego aí trouxe uma série de benefícios, mas o emocional pesa bastante, né? E é importante que a gente deixe aquilo que a gente construiu, a gente passa a vida amealhando patrimônio, né? E isso é importante que a gente destine para os nossos, né? Os nossos queridos entes. Mas foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima. Vocês aí que nos acompanharam, obrigado por estarem aqui com a gente até o finzinho. Como o doutor Diego falou, curtam, comentem. Quem tiver dúvidas, manda na nossa página também, porque de repente, né, a gente pode trazer um tema que seja aí do interesse do pessoal. E vamos embora. Vamos. Valeu.